Amém, irmãos? A paz do Senhor Jesus esteja no nosso meio. Amém. Todos são bem-vindos à casa do Senhor. Amém. Glórias a Deus por cada vida aqui, pela minha vida, pelas famílias que aqui estão. Nesses dias frios, mas o Senhor tem acalorado nossas vidas. Irmãos, o pastor Valmir e o pastor Anil, vocês estão notando, não estão aqui, eles estão viajando. Estão descansando na realidade. E eu estava ali pensando, quero ver daqui 9 meses o que vai acontecer. Vamos ficar de olho. Ai, meu Deus. Mas, irmãos, quem sabe, né? Deus opera algum milagre. E falar em milagre, Deus tem operado um milagre no nosso meio. Queridos, 2 recados, depois de tantos, né? Mas foi uma bênção até agora. Cesta básica, irmãos. Foi uma bênção que nós trouxemos aqui no última ceia. Foi fantástico. Ajudamos muitas pessoas. Mas eu percebi algo conversando com a Maia. Podemos dobrar isso daí, podemos trazer mais, podemos fazer mais. E certamente alguém não trouxe o alimento, o seu quilinho, nesse último domingo. Se você esqueceu, não tem problema. Traga no próximo, ou deixa aqui na igreja, porque durante a semana tem pessoas que passam querendo uma cesta, e é bom oferecer, sempre tem. O social está funcionando aqui, olha, direto, estive aqui terça-feira com a Iramaia, pessoas necessitando, e nós podemos ajudar. Amém, queridos? Foi uma bênção, nós podemos fazer mais, melhorar, sempre é importante. Outro recado é sobre as fichas de membresia. O pastor João falou que entregou umas 40 fichas, retornaram umas 10. Você que não trouxe, traga a ficha, deixa aqui na igreja durante a semana. Amém? Entendido? Vamos honrar esses compromissos? Oh, glória! Aleluia! Irmãos, eu vou trazer a mensagem para nós hoje, e tudo que foi falado aqui foi muito importante, que só confirmou no meu coração a palavra que eu quero trazer para os amados. Nós falamos aqui há algum tempo atrás, que eu falei na realidade, que a igreja precisava voltar a ser viva. E realmente a nossa igreja está muito viva nos últimos dias e nos últimos tempos, e se tornará ainda mais viva. Mas para essa igreja permanecer viva, muitos homens e mulheres sacrificaram suas próprias vidas. E eu quero então falar de Laodiceia, mas para nós entendermos a história, eu gostaria de falar das 7 cartas. A Laodiceia foi a 7ª carta que Jesus transmitiu para João levar a tais igrejas. E começando então em Éfeso, onde o apóstolo João também trabalhou naquela igreja como pastor. Lembrando que naquela época, irmãos, quando nós falamos de igreja, podemos pensar que não é uma igreja igual esta, porque em Corinto houve uma igreja, naquela época as pessoas eram pessoas ricas tinham casas grandes, e lá tinha alguma cômodo muito grande, cerca de 55 metros, uma sala de jantar de 36 metros, então tornava quase 90, 100 metros, e ali reuniam muitas pessoas. Esta era a igreja, não era o templo nesta época. Então as pessoas se reuniam ali e falavam de Jesus e do cristianismo. E em Éfeso, então, tinha algumas pessoas que falavam do Senhor, pessoas que se converteram através dos apóstolos, embora era a igreja já perseguida na época. E Efésios, vamos dar uma olhadinha no Efésios 2, quem está aí na nave, no comando? Então vamos pôr Efésios 2, 2. Nós vamos ler rapidamente alguns versículos, porque eu quero falar melhor de Laodiceia. Aqui não está aparecendo nenhum sinal da entrada atual, mas tudo bem, vamos ler aqui. Eu posso usar também o celular, mas eu preferia ler. Então, irmãos, essas igrejas, e Jesus é fantástico, né? Porque ele já previu o que iria acontecer para a igreja se tornar viva até hoje. E é disso que eu quero falar. Como a igreja sobreviveu há tantos anos sendo perseguida. Nós somos remanescentes de uma turma do cristianismo, especialmente o Brasil. A Europa esfriou, aonde foi o berço
do evangelho está fria, mas ainda tenho certeza que, como nessas igrejas que nós vamos ver, tinha muitas pessoas fazendo coisas erradas, mas tinha um grupo de pessoas falando do amor de Cristo. Então, Efésios 2:2, melhor, Apocalipse, viu, irmãos? Eu estou falando de Éfeso, mas me perdoa, é Apocalipse 2:2 e eu quero falar da igreja de Éfeso. Apocalipse 2:2. Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, o que não podes tolerar pessoas más, e que puseste à prova aqueles que a si mesmo se declaram apóstolos, mas não são, e descobristes que eram impostores. Tem preservado e suportado o sofrimento de toda espécie por causa de meu nome, e não deixaste desfalecer. Entretanto, aí vem a repreensão, tenho contra ti o fato de que abandonastes o teu primeiro amor. Jesus já estava alertando João para falar para a igreja de Éfeso o que poderia acontecer posteriormente, e nós vamos ver as cartas, ela vai mostrando. Gente, aqui são períodos, são tempos, são 7 tempos, em cada tempo, eu vou tentar falar rapidamente o que estava vendo, que estava representando essa carta, até chegar em nós. João diz, olha, vocês têm feito tudo certo, minha igreja de Éfeso, só que vocês abandonaram o primeiro amor. Hoje, irmãos, e muitos de nós estamos abandonando o primeiro amor, estamos deixando de seguir Jesus. Não é esquecer, esquecer é algo que você esquece agora, lembra depois, mas nós estamos deixando, estamos saindo da presença de Deus. E João já alerta aqui, nessa época, muito possivelmente seria Timóteo, o pastor dessa igreja, justamente como João. Só que João, ele morre no ano 95, 96, próximo do ano 100, ele morre. E ali a igreja dá um passinho para trás, ela esfria mais um pouquinho. Aí, por isso, a carta a Esmirna, e o que está escrito lá na carta de Esmirna, Apocalipse 2:3. Conheço as tuas aflições e a tua pobreza, contudo és rico. Conheço a blasfêmia dos que te dizem judeus, mas não são, pelo contrário, são sinagoga de Satanás. Aqui a igreja de Esmirna, Jesus já está alertando, que é uma igreja que está firme ainda na presença de Deus, como disse, algumas pessoas, embora sejam atacadas, mas eles estão firmes, eles pensam que são pobres, mas Jesus diz que eles são ricos, ricos em todo sentido, espiritual, material, físico e emocional, que são importantes na nossa vida. Eles estavam firmes ali com a palavra de Deus. Aí nós vamos para Pérgamo, a carta à igreja em Pérgamo, no versículo 13, 2:13, Apocalipse 2:13, está escrito: conheço o lugar, obrigado gente pela água, IBN, conheço o lugar em que vive, onde se encontra o trono de Satanás. Apesar disto, permanece fiel a meu nome, não renunciastes à tua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha leal testemunha, foi morto nesta cidade onde Satanás habita. Tenho, contudo, Jesus está falando, contra ti algumas admoestações, porquanto tens contigo os que seguem a doutrina de Balaão. Irmãos, aqui nós estamos falando de pessoas que guardavam a fé em Cristo, aquele grupo de pessoas, mas eles estavam sendo contaminados por essa pessoa, e que eram falsos mestres espirituais, que levavam à contaminação da sexualidade impura, da banalização do evangelho, o paganismo já começou a entrar. E em Pérgamo, se nós formos ver a história, Constantino entra por volta do ano 312, instituindo o cristianismo. Constantino era o imperador daquela época, todos se converteram ao cristianismo, mas por conveniência. Constantino não era o coração dele ser o verdadeiro, genuíno cristão, mas quando a igreja estava sendo perseguida, elas foram espalhando pela Europa e foram formando grupos de cristãos, e ele, sábio, habilidoso, político, pensou: se nós formos contra ele, para que vamos associar a eles? Então eu vou me converter,
por conveniência política, e ele então se converte. Foi bom, porque os cristãos pararam de ser perseguidos. Porque os súditos, quando viu o imperador se converter, falaram: nós também vamos ser cristãos, vamos seguir o que nosso imperador faz. E ali então foi bom naquela época. Só que o paganismo estava naquele meio, na igreja de Pérgamo, e Balaão espalhando então essa doutrina errada. Mas, se nós formos olhar, continuando, vamos para a igreja de Tiatira. Tiatira é uma igreja conhecida por nós, porque Lídia se converte ali, e lá tinha uma mulher chamada Tecidos, né? Em Atos 16, 14, consegue colocar Atos 16, 14? Vamos ver quem é essa mulher, uma mulher que acolheu o apóstolo Paulo. A Eliana falou que foi lá falar de alguém, do testemunho, eu não queria ir, mas deu o testemunho que tinha um homem precisando ali. E no 16:14 está escrito assim: uma das mulheres que nos ouviram era temente a Deus e chamava-se Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. Então, uma cidade conhecida por nós. Tiatira, o que está escrito aqui? Vamos ver no Apocalipse 2,19. Conheço as tuas obras, o teu amor e tua fé, e o teu ministério, a tua perseverança, bem como sei que estás servindo muito mais agora do que no princípio. No entanto, tenho contra ti o fato de que toleras Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, porém vem com seus ensinos. Ela induz meus servos à incredulidade, à imoralidade sexual e comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Aqui está a simbologia, tá, irmãos? Não quero dizer que essa mulher estava, mas lá voltando ao passado, na figura de Jezabel, contaminando a igreja de Esmirna, mas ainda assim tinha um grupo de pessoas que mantinham firmes na fé, ali fazendo a igreja estar viva, querendo que a igreja estivesse viva como realmente esteve. Nós precisamos entender que muitos homens morreram por nossa causa, que Tiatira, né? Eu falei Esmirna não, mas Tiatira, pessoas que estão firmes. Esmirna morreu uma pessoa chamada Policarpo, provavelmente o primeiro mártir depois dos apóstolos. Ele morreu aos 86 anos, irmãos, e pediram para ele negar a fé para não ser queimado. Ele disse: eu servi o Senhor Jesus durante 86 anos, e ele nunca me fez nenhum mal, por que eu poderia negá-lo agora? Irmãos, nós não sabemos o que é perseguição. Nós falamos: olha, estão atacando a igreja aqui, está atacando a igreja acolá, mas não sabemos que é morrer queimado. E esses homens morreram queimados. Nós precisamos entender que essa igreja só está viva porque eles fizeram. E nós vamos precisar entender também que a igreja só vai estar viva daqui a alguns anos se nós fizermos. Nós precisamos fazer. Nós precisamos estar firmes na palavra de Deus. Não podemos arredar pé. Vai vir coisas, vai vir moralidades, vão vir paganismo para dentro da igreja. Já tem falsos profetas dentro da igreja. Pastores que pregavam uma certa palavra alguns anos atrás, já distorceram hoje. Aceitaram o mundo entrar, como Constantino aceitou algumas coisas para comandar. Não podemos permitir. Apocalipse 3. Jesus também enviou uma carta, através de Paulo, para Sardes. Esmirna já é uma igreja que ela aceita os cristãos, não são perseguidos, mas começa a ser a contaminação que eu falei, começa a ter o paganismo, começa a idolatria, e Sardes, a igreja, que então começa a ser implantado a igreja apostólica romana. O Nelson é especialista na igreja apostólica romana, talvez fale melhor do que eu, o Nelson da Sandra, ele conhece muito esse assunto. Então, podem conversar com ele a respeito. Ali a história da igreja, ela começa então a ser contaminada, totalmente. A igreja agora, ela não persegue cristãos, a Roma perseguia os cristãos, agora a igreja convertida, ela começa a perseguir as pessoas. Ou seja, não é mais o Império Romano, é a Igreja Apostólica Romana.
Mas Jesus não disse para ter uma igreja apostólica romana, ele disse para permanecer em Jerusalém. Aí sim poderia ter uma igreja apostólica de Jerusalém. Mas as pessoas distorceram por causa do poder. Então a igreja começa a assassinar pessoas, começa a fazer todo tipo de misérias com as pessoas. Tiram a figura do pastor, ela é tirada nessa época, por volta de 1200 alguma coisa, 1231. Começam então a pôr a figura do padre, pai. Mas Jesus não diz para chamar pai somente nosso pai, e o próprio Jesus. A figura do apóstolo, ela é tirada e foi implantado então o papado. Os papas começaram a comandar. Então isso trouxe uma confusão na mente das pessoas, mas também está escrito, e aqui Jesus foi duro com essas pessoas, Apocalipse 3:2, tá, irmãos? Se alerta e fortalece o que ainda resta e estava prestes a morrer, porque não tenho encontrado integridade em tuas obras diante do meu Deus. Ou seja, você pensa que está viva, mas está morta. Está suntuosa, mas não tem nada para mim, para me dar. Porque a igreja estava pensando aqui, nessa época, no poder. Estava pensando naquilo que eles poderiam conquistar e comandar a vida dos cristãos. Tinham que fazer o que eles queriam. Era tudo em latim, você não entendia, não podia ter Bíblia. Nós vamos ver então agora na igreja de Filadélfia, onde o cristianismo viveu um momento muito bom, que nos proporcionou a estar hoje aqui falando deste amor de Cristo. E em Filadélfia, Jesus foi muito bacana. Vamos ler então, está escrito 3, vamos começar no 3:8. Lembrando que aqui todas essas cartas foi escrita ao anjo da igreja, ao pastor da igreja. Então é importante os pastores, o que estão fazendo com o seu rebanho. E aqui então está escrito: conheço as tuas obras, eis que tenho colocado diante de ti a porta aberta, ô glória, que ninguém consegue fechar. Irmãos, a porta foi aberta em Filadélfia. Filadélfia, fraternidade, amor fraterno, amor de mãe. Jesus está falando, tudo isso está acontecendo, meus amados, mas vocês são meus seguidores e eu vou abrir uma porta, e essa porta ninguém vai fechar, porque eu não vou permitir. Ali então começou a revolução do protestantismo, a reforma protestante. E nós vamos conhecer na figura do ano de 1517, Lutero, Martinho Lutero, um ex-padre. Ele começa a perceber as atrocidades do clero daquela época, do papado. Ele começa a transformar a vida do cristão. Antes dele teve John Hus, 100 anos antes, aproximadamente ano 1400, ele morreu no ano 1415, queimado, porque ele também não aceitou. Aliás, tem um filme, John Hus, eu assisti esse filme há 20 anos atrás, é maravilhoso, assistam o filme e vocês vão compreender um pouquinho da história, o pagamento que eles ganhavam para fazer uma igreja viva. E John Hus, então, ele começa a pregar, e quando ele é morto, o imperador quer que ele negue Jesus, ele não nega, ele diz: após mim, ele profetiza na morte, ele morre cantando, irmãos, louvando a Deus. Ele fala: após mim, depois de 100 anos, aparecerá um homem, deu até o apelido Cisne, esse abrirá a verdadeira porta do Evangelho para nós, esse falará a verdade, ninguém vai segurar. Foi Martinho Lutero que veio, e aí o Evangelho começou a porta abrir para nós. E no ano de 1700, John Wesley, Charles Wesley, então eles desbravaram lá na Inglaterra. Assistam também este filme, muito bom, você vai perceber a história. Não é fácil pregar o Evangelho, irmãos. Para mim hoje é fácil. Para você é fácil, para nós é fácil. Pegamos Uber, temos carro, mas o Wesley pregava a cavalo. Os homens daquela época, os pastores já convertidos daquela época, aceitavam pregação só para ricos, os pobres não tinham direito. E o Wesley então ele reclama porque ele não está conseguindo pregar nas igrejas, irmão. Aí um amigo dele disse: você tem que pregar nos campos, nas fazendas, porque eles ouvem. E ele aceita aquela palavra e ele diz, a primeira pregação dele foi falar: o homem pecador tem Deus que o aceita. Os seus pecados
estão perdoados, portanto você também é digno de ouvir a palavra de Deus, porque eles eram segregados. A palavra de Deus é digna para todos que querem ouvir. A palavra de Deus não é para mim, não é para você, é para todos. Não tem classe social, irmãos. Não tem privilegiado, é para todos, porque Jesus disse que veio para os doentes, para aqueles que precisam. Então, se você está doente da alma, Jesus quer falar com você. Se você está doente financeiramente, Jesus quer falar com você. Ele quer falar com suas emoções. E John Wesley, então, ele propaga o evangelho. Ele andou a cavalo, irmãos, mais de 230 mil milhas por toda a Inglaterra. Ele deixou um legado, e outros pastores vieram, como Moody e muitos outros, até chegar na famosa Rua Azusa, onde o William Seymour, alguma coisa assim, William Seymour, ele veio e pregou o evangelho, e espalhou e mandou missionários para o Brasil, já em 1910, 1905. Este homem pagou preço caro para pregar o evangelho, porque ele não poderia pregar nos brancos, ele era negro, irmãos. Ele pregava olhando na janela, ele disseminou o Espírito Santo. As pessoas não aceitavam falar em línguas, mas graças a esses homens, nós estamos pregando o evangelho hoje. E eu quero fechar aqui, irmãos, lógico que vai demorar um pouco, e agora eu quero falar de Laodiceia. Eu creio que Laodiceia, a 7ª carta, é o momento que nós estamos vivendo, Nelson. É o momento que a igreja está passando. Porque nós passamos pela história rapidamente, depois você pesquisa, para ver se eu não falei bobagem. Mas já disse, tem aqui algumas pessoas, inclusive o Nelson, o pastor Edmilson e outros, que poderão falar da história de Roma, a história da igreja apostólica romana para nós. Nós precisamos compreender o momento que Jesus fala. Jesus é sábio, ele já estava prevendo tudo. Nós já estamos perto dos fins dos tempos, não sei quantos anos, mas nós estamos. E na igreja de Laodiceia, Jesus foi muito duro. Muitos de nós conhecemos a carta a Laodiceia. Então vamos lá, a partir do versículo 15. Conheço 3:15. Conheço as tuas obras, sei que és frio e nem quente. Sei que não és frio nem quente, antes fosses frio ou quente. E por este motivo, porque és morno, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E ainda dizes, estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Contudo, não reconhece que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Portanto, ofereço-te este conselho: adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças, roupas brancas, para que possas cobrir tua vergonhosa nudez, e compra o melhor colírio, para que, ao ungir os teus olhos, possa enxergar claramente. 19, já que você pôs, vamos ver. Eu repreendo e corrijo a todos quanto amo, se pois diligentemente arrepende-te. E o famoso versículo 20, que nós normalmente falamos no culto: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Irmãos, é neste ponto que eu quero chegar. Porque a igreja de Laodiceia, o Senhor está falando: pensa que és rica, mas não é. Às vezes nós pensamos algo que nós somos e não somos, irmãos. O que eu tenho pensado que sou e não sou. O que eu tenho pensado que sou, mas você olha para mim e fala, ele não é. Mas o que eu não sou, o que você olha para mim e acha que eu sou. Quero confundir a cabeça dos irmãos, não. Mas o que nós precisamos entender é que aqui é uma repreenda muito grande para aquele povo. Mas ainda assim tinha um povo lá em Laodiceia. Só que eles começaram a se misturar. Porque a história, o que a história nos diz? Que Laodiceia não chamava Laodiceia, era Dióspolis. Dióspolis era uma cidade promissora,
Uma cidade onde ela ficava, se localizava, a geografia era fácil tráfego para comércio daquela época. Mas tinha lá um rei chamado Antíoco Epifânio Teos II. Antíoco, ele tinha uma esposa, ele amava demais, ela chamava-se Laodice. Você ama sua esposa a tal ponto de comprar, de tomar uma cidade, dar para ela e colocar, em homenagem a ela, colocar o nome. Então, todas as cidades que ele conquistou, cerca de 5, ele colocava o nome de Laodiceia, em homenagem a Laodice. Hoje nós vamos ter que comprar presente para as mulheres, né? Estava pensando, irmãos, Dia dos Pais, se você ganhar o Feliz Papai, aí já está bom demais, né? Andei conversando com os amigos, eu falei, puxa, o importante é a mãe para as pessoas, né? A mãe é o ápice. O pai, coitado, o pai tem que trabalhar, pagar as contas e ficar quieto, né, Rocha? E olhe lá, né? E o presente dele, ele que paga ainda, quando ele ganha. Eu vou dar um presente, ô filho, vai lá comprar para mim. Não tem direito de escolher não, irmão. Porque ele compra, ele paga a metade do preço e fica com a outra metade para ir para o cinema. Brincadeiras à parte, mas Antíoco, então, ele presenteava a mulher dele. E Antíoco, irmãos, Deus, Teos, Deus, ante, né? Então, ele era opositor de Deus. E Dióspolis, cidade de Deus, olha só. Quando ele transformou para Laodiceia, aconteceu. Laodiceia, o que significaria? Povo que julga, ou julgamento do povo. Então Antíoco era muito esperto, falou, se eu tomar a cidade e não fizer nada, o povo não vai gostar de mim nessa cidade. Além de pôr o nome da minha esposa, vou ganhar a minha esposa para mim, e ainda vou ganhar esse povo, como diria meu sogro, no papo. Meu sogro falava, quando ele perdia alguma coisa, fulano me levou no papo. Antíoco usou isso aí, Naldo. Chegou e falou assim, pô, vou pegar a sua cidade, mas agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos julgar, nós somos julgadores. E o povo gosta, né? E o povo se encheu de orgulho. Olha, agora nós vamos julgar todos. Nós somos juízes, nós podemos fazer o que quiser, porque nós vamos julgar. E Antíoco, esperto, começou a trazer as famílias ricas para Laodiceia. Os milionários da época vieram todos para Laodiceia. E as mansões, então, começaram a surgir. E o povo ficou, assim, orgulhosos. Você e eu, quando estamos crescendo em alguma área, ficamos orgulhosos, olhando de cima. O povo de Laodiceia, os próprios cristãos, embora Jesus falou, tem ali um povo que ainda está segurando a onda, mas eles começaram a se misturar com as fantasias do mundo. Eles começaram a se misturar com as coisas boas que o mundo está oferecendo para eles naquele momento. Hoje, irmãos, temos igreja que está investindo milhões em som, investindo milhões em paredes. Mas e as vidas? O que Jesus está olhando? Estão mornos, ou quente, ou estão frios? Porque eles começaram a sentir assim. E Antíoco não parou, ele começou a trazer indústrias têxtil. Antíoco, ele construiu 2 teatros gigantescos, que hoje, não sei se tem no Brasil, 25 mil lugares, e o outro 5 mil lugares, para alegrar o povo, peças, teatrais, tudo que era bom para aquela época vinha, a arte veio, a indústria veio. Mas Jesus está repreendendo, acorda, abre os olhos. Então o chafariz, ali, a moda era chafariz naquela cidade, só que eles tinham tudo, irmãos, só que eles não tinham água boa. A cidade era sobre um vale, tipo um vulcão, que tinha enxofre e sal. Então os chafariz lindos, águas cristalinas, e ali ia muitos visitantes. Quando eles chegavam, eles corriam para tomar a água, quando eles tomavam aquela água salgada, amarga, ruim, e as pessoas jovens da época ficavam rindo deles, tomar água ruim. Então a cidade era linda e bela, mas não tinha água para beber, não servia nem para lavar o rosto. Mas eu e você sabemos a água cristalina que nós temos que beber, porque aquele que tem sede vai beber a água de Jesus que flui de você. Esta é a água. Eu posso estar em Laodiceia, sim, mas tem que fluir a água de Jesus de mim. Aquelas casas suntuosas, irmãos, não estavam servindo para nada aos olhos de Jesus.
Eles tinham tudo, mas tinham sede. Ali também tinha uma faculdade de olhos, oftalmologia, tinha professores. Só que tinha também colírio para os olhos. Eles fabricavam colírio e exportavam para as outras nações. Pessoas iam lá comprar, fazer investimento em Laodiceia. Ela cresceu tanto, mesmo depois da morte de Antíoco, ela ficou uma grande metrópole. Só que Jesus disse: vocês têm colírio, vocês têm pasta para passar nos olhos, mas vocês são cegos. Eles não tinham Jesus na essência, irmãos. Jesus é a nossa luz, é o sol da justiça. Nós precisamos desse Jesus, porque é Ele que vai fazer justiça na tua vida, se você está se sentindo injustiçado. Podemos sim, novamente vou falar, viver em Laodiceia, mas precisamos ter a luz de Jesus, porque Ele é o sol da justiça. Irmãos, eles também eram fabricantes de tecidos, Naldo. E olha, uma curiosidade, tingimento. Os tecidos eram tingidos naquela época, inclusive lá em Tiatira, na época de Lídia. Nós estamos falando aqui em Laodiceia, ele tinha fábrica têxtil. As grandes indústrias, bancos, empresas financeiras foram para lá. Então eles tinham ali um rebanho de cabras, que tinham a lã negra, algo especial. Então eles faziam casacos lindos, maravilhosos, roupas fantásticas. Olha as irmãs, os irmãos, tudo de casacos, blazer, todos bonitos, né? Cachecóis. Está no inverno aqui, está frio, né? A turma vem tudo bonita. Só que naquela época a capital da moda era Roma. Mas o povo ia para Laodiceia comprar. Eles queriam saber qual que era a moda em Laodiceia para comprar. De tão importante que ficou a cidade. Por isso o povo, narizinho empinado, eles estavam com o nariz empinado, querendo saber por que eles estavam fazendo isso. Por quê? Porque às vezes nós fazemos algo e nem estamos percebendo, né? Então eles estavam nariz empinado, como diz. Só que Jesus disse: vocês estão nus. E Roma, aquelas mulheres iam comprar lá. Se nós trazemos hoje para o nosso mundo atual, para a nossa vida atual, nós sabemos que Paris é a capital da moda. Todas as modas, os grandes costureiros estão em Paris, estão em Milão. Os grandes costureiros, aliás, a Itália é um grande fabricante de tecidos, de couro, detém esse poder de ter essas coisas boas. Os italianos andam muito bem vestidos, mas naquela época ia para Laodiceia. Nova York, feira de Nova York de roupas, mas era como se eles tivessem ido tudo para Laodiceia. Olha a importância da cidade para aquela época, e o povo deixando Jesus. Estamos iludidos, irmãos, e hoje nós temos que tomar muito cuidado para não ficarmos iludidos com as coisas e nos afastar de Jesus. E vão trazer ilusão para nós, vão ter teatros, vamos ter tanta coisa. Sou favorável à arte, irmão, não estou criticando não, só quero dizer que Jesus é o centro. Temos hoje várias cidades, capitais da moda: Madrid, Dubai, Londres, mas não podemos. Você pensou que eu esqueci do Brasil? O Brasil é o país da moda também, São Paulo. Você já foi na feira Já foram na feira no AMB? É no AMB ainda, né? Todo ano tem. Já fui numa feira de roupa. É fantástico, irmãos. Tem gente do mundo todo, muito bacana. É legal mesmo, você se ilude, porque você está num meio assim, fantástico. É igual quando tem exposição de carros, aqueles carros lindos, você fica assim maravilhado. Mas eu não posso esquecer a essência de Jesus na minha cidade. E se eu fosse uma cidade, qual cidade eu seria? Dessas que eu te falei. Mas o Brasil ainda tem algo, lá em Brasília. Só que em Brasília é diferente, irmãos. Lá não é a capital da moda, é a capital que inventa moda. O povo que inventa moda. Os nossos políticos são inventores de moda. Não é só político não, juízes, tudo. Por quê?
Tem alguns cristãos lá? Tem, mas eles estão lá na Igreja Apostólica Romana. Eles comandam e querem incutir em você aquilo que você tem que fazer. Eu até acho, Sandra, que aquela roupa, sabe aquela roupa que parece uma cobra? Mulherada, vocês têm mulher que usa aquela roupa, parece cobra, né? Acho que vem de Brasília. Foi lá, o ninho das cobras, tiraram de lá. Tem umas que parecem oncinha, né? Oi? Animal? Print? Então, estou por fora da moda. Gente, eu preciso de interagir mais, né? Animal print. Entendi. A bolsa. Eu acho até bonito, é legal. Mas nós não podemos inventar moda. Nós precisamos seguir Jesus. Estar com Jesus. A moda é Jesus. A palavra foi ontem igual, hoje igual e amanhã será igual. É com Jesus que eu preciso estar. E para encerrarmos, Jesus, como eu disse, ele foi muito duro com Laodiceia. E as outras igrejas, ele colocou ali, eu venho. Mas para Laodiceia ele disse, estou batendo a porta. É diferente de vir e de bater a porta. Eu posso ir na sua casa, estou indo. Mas se um dia eu chegar desesperado na sua casa batendo, é porque é emergência, eu preciso de um socorro. E Jesus está falando, você precisa de socorro, Laodiceia. E eu estou batendo violentamente na tua porta. Abra, porque eu quero entrar e vou transformar a sua vida. Jesus está batendo na minha e na tua porta desesperadamente, irmãos. Ele não quer que nosso amor esfrie. E é muito estranho, né? O equilíbrio aqui seria morno. Às vezes falam, nós precisamos ser uma pessoa equilibrada, é verdade. Mas aqui Jesus não está aceitando o equilíbrio, não. Porque o equilíbrio seria o morno, mas o morno ele diz que vomita. E quando se trata da palavra de Deus, eu preciso ser radical mesmo. Ou eu sou quente, totalmente quente, como eu disse segunda-feira aqui, quando a gente se converte do primeiro amor, a gente fica doidão. A gente fala do amor de Cristo para todo mundo. Depois começa a se acomodar. Mas aqui Jesus está falando, ou você vai para o extremo, ser quente, ou você seja frio, até admito, mas morno não. Não fica me enganando. E tem gente enganando no Evangelho de Cristo nas igrejas. Tem gente falando heresias dentro da igreja. Tem gente que não quer pregar o Evangelho, omite. Irmãos, nós precisamos pregar o Evangelho na sua essência, naquilo que ele é, naquilo que Jesus disse. Porque ele, em todas as igrejas, fala, está acontecendo coisas ruins, mas tem um pequeno povo que ainda está firme com a minha palavra. Nós somos esse povo, irmã Márcia. Nós somos esse povo que ainda vai falar dessa palavra. Está falando essa palavra, Laurinho? Não podemos deixar passar a oportunidade de falar do amor de Jesus, porque ele está à porta batendo. Vocês compreendem? Nós precisamos ser radical às vezes. Tem coisa que a gente não pode aceitar na nossa vida, na nossa casa. Não podemos. Porque a pessoa vem, ele quer fazer algo na sua casa. Não pode, irmão, não pode não. Você não pode deixar. Você é cristão ou não? Você está morno ou você está quente ou está frio? Temos que escolher. Porque sabemos que o morno Jesus vai vomitar. E eu não quero estar nesse bolo não. Eu quero estar quente. Eu quero estar com o amor de Jesus pulsando na minha veia. Porque se eu morrer hoje, eu sei que eu fiz a minha parte. Não recuei, não retrocedi. Eu quero ir para frente. Porque nós precisamos pregar o evangelho do arrependimento. Não adianta querer pregar outro evangelho. Não adianta querer fazer circo dentro das igrejas. O povo não quer. Jesus não quer. Mas tem gente fazendo. Jesus quer santidade. Jesus quer que nós pregamos santidade, separados, porque ele disse, experimente as minhas vestes, vou pôr você vestes brancas. Ele está falando, vou te tirar desse meio, vou te dar santidade. Vestes brancas é isso, é santidade, é separar. Você está separado agora. Não mistura mais. E vou te dar mais alguma coisa ainda, vou te dar o Espírito Santo que você está perdendo, vou fazer retornar para você. É isso que nós precisamos.
Estar firmes, porque senão nós vamos ser iludidos. E eu posso dizer para você, tem muito cristão sendo iludido, e está devagarzinho desviando. É como um rio muito grande. Você tira um pouquinho assim, a água vai desviando. Quando você vê, você pode ter cercado o seu rio, porque vão roubar tudo de você. E foi por uma brechinha bem pequenininha que você deu, para Satanás entrar e tirar tudo. Mas você não percebe que foi tirando aos pouquinhos. Se eu chegar e derrubar uma árvore, todos vão ver, uma árvore importante. Mas se ao pouquinho eu for tirando os galhos dela, um dia nós vamos passar falando, não tem nenhum galho, mas normal. Foi tirando mesmo. Aí no outro dia arranca o tronco, já era, morreu, acabou. Mas não é isso que Jesus quer. Jesus quer que nós pregamos o verdadeiro evangelho, irmãos, do arrependimento. Por isso, se você tem pecado, se arrependa. Se eu tenho pecado, me arrependo, para obter a graça infinita do Senhor Jesus, nosso Deus maravilhoso. Amém?